Gabriel e o doutor Gustavo Henrique, que vai daqui a pouco conversar com a gente. É uma informação de última hora. Nós, por questão de segurança, o próprio doutor Gustavo, ele não quer mostrar a sua imagem, mas nós vamos acompanhar nesse momento o seu áudio, a sua fala, que já fala aí, portanto, da oitiva que aconteceu hoje. Doutor, boa noite. Boa noite. Doutor, havia uma expectativa grande de ser ouvido o médico, que é uma das partes principais desse inquérito. O que foi coletado lá já de informações? Pronto, como eu havia dito na reportagem anterior, o médico era imprescindível para o andamento das investigações, seja para esclarecer alguns pontos, né, de ordem fática, seja de alguns pontos de ordem técnica. Então, com a oitiva dele, foram sanadas algumas dúvidas, né, existentes, mas ainda o inquérito ainda continuará em andamento para solucionarmos algumas dúvidas que ainda persistem. Certamente algumas perguntas foram feitas, entre elas, doutor, a que mais chama a atenção e feita por todo mundo é a questão do horário de atendimento. Por que ele demorou a atender a criança? Seria mais de meia hora. O que ele relatou para você, doutor? Em relação ao atendimento, o primeiro atendimento ele reportou a questão da unidade estar bem lotada no momento, né? No momento lá estaria lotado. Isso, tinha bastante pessoas lá que dentro do horário que ele nos informou que era um horário de pico, né? No segundo atendimento, que foi pela manhã, né? Ele reportou que não haveria demorado tanto como há essa resposta, né, que afirma que ele teria demorado quase uma hora para descer. Foi isso que ele indagou. E em relação ao terceiro atendimento, ele fala que assim que chegou a criança, Gabriel, né, chegou na unidade de saúde, ele foi prontamente atendido. E aí, se questionou também por que ele não fez a transferência, doutor, ele informou? Sim, ele falou que é um procedimento de não haver essa transferência, a não ser que chegue a determinados pontos em que ela seja estritamente necessário. Então, o que ele foi repassado foi isso, que no primeiro e no segundo momento, essa transferência não foi necessária por conta do lapso temporal que passou do primeiro para o segundo evento, que não era ainda um quadro em que envolveria uma obrigatoriedade de uma transferência. E aí, no caso, por isso ele não teria feito essa transferência? Não teria feito essa transferência. Doutor, se fala muito em negligência, mas nesse momento, como é que a Polícia Civil está trabalhando a linha de investigação aí? Pronto, a negligência, nesse caso concreto, é um pouco difícil de ser apurada em função do conhecimento médico, que nós, delegados de polícia, não detemos. Então, assim, é uma questão que vai ser avaliada ainda por conta disso, porque o fato de ter demorado meia hora, uma hora, pode caracterizar uma negligência como não. E determinadas condutas dele podem ser caracterizadas como negligência ou não. Mas fica difícil ainda nesse momento inicial de nós termos uma afirmação, né? Não ter dúvida com o que nós já conseguimos para caracterizar se houve ou não uma negligência. Ele disse que não teve essa demora no segundo atendimento, doutor, de meia hora. Isso. Mas já o vigia que foi chamar já contesta isso, seria isso, né? O vigia, que é o senhor Miqueias, ele fala a questão que ele teria chamado 2 vezes, né? Então, tudo isso está sendo sopesado e vai ser analisado por conta da conclusão do inquérito. Doutor, foi apresentada a medicação que a criança tomou ou algo do tipo? Sim, toda a medicação foi apresentada. Ele chegou a dizer os sintomas que a criança estava sentindo e uma possível causa da morte, doutor? Dos sintomas ele falou, da causa da morte também, e por conta do sintoma apresentado pela criança em todos os atendimentos, ele fez a medicação com base em suspeitas que ele tinha, né, à época, de acordo com a evolução do quadro. Doutor, foi dada uma nota há dias atrás que teria ali vamos dizer, uma epidemia ou algo lá no município, precisamente em Lagoa do Mato. Vocês tiveram algum documento da prefeitura, algo do tipo que comprovasse isso? Pronto, pelo menos para mim, né, delegado Gustavo, eu não recebi, eu soube dessa informação, mas nada que fosse uma informação
que eu pudesse verificar como sendo procedente e que fosse oriunda, né, de uma pessoa que tivesse um conhecimento técnico para tal, né, para elaborar essa informação. Mas ele chegou a citar essa bactéria no depoimento, Tom? Não, né? Não falou nada do tipo, né? Doutor, agora como é que fica a situação, os procedimentos agora? Pronto, a gente está esperando ainda, né, o laudo, que ele vai ser bastante conclusivo no decorrer de toda a investigação. Sai quando, doutor, esse laudo? Ainda está previsto, eu acho que uns 15 a 20 dias ainda. Então a gente, infelizmente, teremos que esperar em torno desse período, né? E no decorrer disso haverá ainda novas oitivas, né, em relação a certos depoimentos de pessoas que foram referidas durante esses depoimentos. Então ainda há coisa que vamos analisar. Doutor, vocês tiveram acesso inclusive a livros de ponto, algo do tipo. Ele teria ficado há vários dias trabalhando e logo em seguida viajado. Ele chegou a dizer por que realmente tinha viajado? Qual seria o motivo, doutor? O que ele reportou era que de fato ele estaria já há algum tempo de plantão, mas que isso não era de certo gravame em função da complexidade dos atendimentos que ocorrem na unidade, certo? E em relação a essa viagem, ele reportou que de fato era uma viagem que ele já tinha programado há tempos, né? Que seria uma coincidência com o que foi ocorrido. Muito bem. Agora, continua as investigações, doutor? Sim, continuam as investigações e, como eu já havia reportado, dentro da melhor celeridade possível e eficiência da Polícia Civil, nós pretendemos concluir esse inquérito de forma mais rápida, né? E de uma forma que satisfaça a verdade, né? Sempre a verdade, que é isso que nós buscamos aqui. Muito bem. Doutor, obrigado, viu, pelas suas informações. Boa noite. Agora nós vamos ouvir também o delegado regional, doutor Daniel, que participa também com a gente. Doutor, convidar o senhor para chegar aqui mais. Doutor, a pergunta que todo mundo está fazendo, inclusive, é por que ele não veio para a delegacia? O mesmo podia ele ser ouvido em outra cidade? No meio jurídico, o que a justiça fala nesse momento? Boa noite, doutor. Boa noite, Davi. Boa noite, seus ouvintes. Davi, é muito simples. Segurança. Tá? Segurança. No dia em que aconteceu os fatos do terceiro atendimento, por parte do médico, poucos minutos depois, o posto de saúde local já ficou cheio de gente, todo mundo revoltado, entende? Então isso gerou no médico, na hora, um certo temor. Inclusive, ele saiu antes do horário de trabalho, devido a cada momento que passava, a população aumentava lá naquela localidade. Então, o advogado da parte entrou em contato conosco e nos pediu para ser feito em Fortaleza essa oitiva. O que prontamente não foi atendido, porque Fortaleza não faz parte nem da nossa regional. Fomos atendê-lo em Caridade, que é um posto policial que pertence à Canidé. Certo? Então, apenas por isso, tivemos aí há um tempo atrás, todo mundo lembra, a questão do Paulo César, aqui na delegacia, trouxemos ele de Fortaleza para cá, certo? E houve aqui uma aglomeração aqui na frente, inclusive populares saíram feridos devido a uma espécie de defesa pela polícia militar do prédio da Polícia Civil. Haja visto que rebolaram pedra aqui para dentro, né? A polícia não consegue trabalhar direito dessa forma, certo? Não é porque ele foi ouvido em Caridade, certo, que existe qualquer tipo de benefício. Isso não existe. A polícia está trabalhando, certo, imparcialmente. Foi ouvir lá justamente por segurança, só por causa disso e nada mais, Davi. Então, a oitiva que seria feita aqui ia ser feito lá, poderia ser feito em Fortaleza ou em qualquer outro local. Foi apenas por segurança e por cautela da Polícia Civil para fazer um trabalho com responsabilidade. Doutor, foi quantas horas de depoimento? Cerca de 4 horas, Davi. Cerca de 4 horas. 4 horas, porque foi muito detalhado, muita informação técnica. O doutor Gustavo levou com maestria toda a oitiva, tirando todas as dúvidas, né, que possam surgir futuramente, para não ter nenhum tipo de reinquirição. Já pensamos muito no antes
para poder fazer as perguntas corretas e completas, né? Já que é um caso médico, como ele já falou, nós não detemos esse conhecimento, então foi tido toda uma preocupação para que essa oitiva fosse feita de uma forma completa, né? E que satisfizesse, inclusive, o Ministério Público na hora de enviar esse procedimento para a Justiça, né? Se surgir informações novas daqui para frente, obviamente ele poderá ser requerido, mas não é a nossa intenção. A gente quer fazer a coisa completa de uma vez só para poder terminar o quanto antes esse procedimento. Doutor Daniel, com isso o inquérito está em processo de investigação, foi indagado várias coisas lá. Teria alguma outra coisa interessante também que vocês indagaram e que é importante frisar, doutor? Não, Davi, por exemplo, o pedido de exames, né? Por que ele não teria feito o pedido de exames ali de imediato? Ele chegou a relatar isso? Sim, chegou a relatar. A questão do exame. Ele pediu exames para fazer externamente, já que lá não é um hospital, lá é um posto de saúde. Lá não se faz exames, certo? Por que não transferiu? Ele foi muito reto nessa resposta. A transferência, ela existe um certo andamento do procedimento. No primeiro procedimento era uma febre, no segundo atendimento foi uma febre com vômito, dor na barriga. Isso, ele falou que são sintomas comuns em gripes que está acontecendo direto nos municípios, né? No terceiro atendimento, que foi essa questão de ter agravado a situação, pela prática médica não se transfere paciente instável, só se transfere paciente estabilizado, justamente para ele não tirar tipo assim a responsabilidade. Ele primeiro procura estabilizar o médico, depois fazer a transferência. Quando viu que o garoto estava numa situação bastante complicada, ele já entrou em contato com a central de regulação, que é essa transferência dessa criança, que não se transfere ninguém sem ter uma vaga no ponto de destino. Como a central não retornou a tempo, existe um chamado vaga zero, que é quando a pessoa bota um paciente na ambulância e já manda imediatamente para o primeiro canto que achar. Foi no caso que aconteceu. E ele só poderia ter saído de lá, segundo ele, se chegasse outro médico, porque ele era o único médico local. Se ele saísse de lá com o menor Gabriel para um atendimento e chegasse outros pacientes lá, poderia acontecer outros óbitos, porque não ia ter um profissional de saúde, um médico, para atender a população de toda aquela região. Entende? Então, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser colocado na balança. Vão ser ouvidos muito mais pessoas, né, que estão envolvidas nessa situação, como o delegado Gustavo falou. Isso está apenas iniciando, Davi. A gente não pode tomar nenhum tipo de conclusão, né? A população, eu sei que está ansiosa, que quer resposta rápida, mas nós temos que ser responsáveis e ter o pé no chão para poder dar uma resposta verdadeira para a população. Doutor, agora é aguardado, eu acho que peça fundamental, que é o exame do SVO, né? Sim, o SVO, obviamente, vai ser uma peça-chave no inquérito. Vamos esperar aí esse exame. Conversei com o médico que atendeu, que fez o atendimento do menor Gabriel no SVO. Né? Ele nos disse que são feitos vários exames, isso demanda tempo devido à questão dos reagentes, fazer o efeito. Enfim, devido à repercussão, ele até me falou que ia ser mais rápido. Mas vamos esperar, porque só quando chegar esse exame, a gente vai poder, tomar-se daria um novo norte, seria? Um novo norte, pronto, um novo norte, porque seria um documento técnico e direcionado. A gente vai saber o que aconteceu. Com base nisso aí, inclusive, possivelmente com uma opinião de um terceiro ou de um quarto profissional de saúde, a gente possa aí dar um tipo de conclusão. Doutor, então a comunidade fique atento que nos próximos dias, certamente, a polícia, com muita responsabilidade, vai dar uma resposta, né? Sim, Davi. Com responsabilidade. Não adianta pressa. Eu sei que a população tem pressa devido a toda a comoção do pequeno Gabriel, mas a gente tem que ser profissional nessa hora. A gente não pode se ater à questão da comoção popular, porque a gente tem que dar uma resposta verdadeira. Então vamos ter paciência, vamos ter calma, que depois a polícia, se Deus quiser, o quanto antes vai dar essa resposta. Obrigado, doutor Daniel. Show. Posso comer? Comer.